A cidade onde o aluguel era pago com cigarros. Imagine acordar em uma cidade onde o aluguel do seu apartamento não é pago com dinheiro, mas com cigarros. Não cartões, não transferências bancárias, não moedas digitais, apenas cigarros. Parece exagero, uma distopia, mas essa foi a realidade concreta e brutal da Alemanha no pós-guerra. Você já parou para pensar o que acontece quando uma sociedade inteira perde a fé no seu dinheiro? Quando cédulas se tornam apenas papel sem valor e pessoas desesperadas começam a buscar qualquer coisa que possa ser trocada por comida ou abrigo? Logo após o colapso da Alemanha nazista, com cidades reduzidas a escombros e uma economia em ruínas, o marco alemão perdeu completamente sua utilidade. E nesse vácuo de valor, algo inusitado tomou o seu lugar: cigarros. Sim, pequenos tubos de tabaco se tornaram a nova moeda, aceitos em padarias, mercados, salões de beleza e até por proprietários de imóveis como forma legítima de pagamento de aluguel. Era um sistema de troca regido por algo tão efêmero quanto a fumaça que saía de um cigarro aceso, mas que trazia consigo um valor concreto. Um maço de cigarros americanos valia mais do que notas de banco. E o mais curioso, mesmo pessoas que não fumavam carregavam cigarros nos bolsos como forma de se proteger da miséria. Mas por que cigarros? O que tornou esse item específico tão poderoso em um momento de colapso econômico? Foi apenas uma questão de conveniência ou havia um simbolismo mais profundo por trás desse dinheiro improvisado? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das histórias mais surreais e reais da economia moderna. Uma história em que o valor não era definido por bancos centrais, mas pelas mãos sujas e ansiosas de uma população devastada. Prepare-se para descobrir como a guerra, a escassez e a desconfiança no sistema monetário transformaram um vício em moeda oficial. E o que isso nos ensina, ainda hoje, sobre o verdadeiro valor do dinheiro. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não era apenas um país derrotado. Era um território devastado em todos os sentidos. Suas cidades estavam em ruínas, a infraestrutura destruída, milhões de pessoas sem moradia, comida ou esperança. Mas havia algo ainda mais alarmante: o colapso absoluto da confiança no dinheiro. O marco do Reich, outrora símbolo da força econômica alemã, havia se transformado em pedaços de papel inúteis. Sem um governo central confiável e com a economia fragmentada, a população teve que improvisar. O mercado negro explodiu. Pessoas trocavam roupas por batatas, relógios por sabão, móveis por latas de conserva. Mas entre tantos itens circulando em trocas informais, um se destacou pela velocidade com que conquistou seu lugar como moeda paralela: os cigarros. Cigarros americanos, trazidos em grande quantidade pelos soldados aliados, passaram a circular como unidades de valor. Tinham características perfeitas para a função. Eram leves, fáceis de carregar, padronizados, difíceis de falsificar e, acima de tudo, desejados. Mesmo quem não fumava reconhecia seu poder de troca. E assim, em cidades como Frankfurt, Munique e Berlim, cigarros passaram a ditar preços e valores morais. Era possível ver uma cena surreal: um barbeiro cobrando 5 cigarros por um corte de cabelo, um fazendeiro exigindo maços inteiros em troca de ovos ou carne, e, em casos documentados, senhorios cobrando aluguel mensal em pacotes de cigarros, pois sabiam que eles poderiam ser trocados com facilidade por outros bens. Essa forma rudimentar de economia revelava muito mais do que apenas desespero. Revelava a natureza instintiva do ser humano em buscar segurança, estabilidade e valor. E quando o dinheiro tradicional falha, recorremos ao que nos parece mais confiável, mesmo que esse algo seja um vício. Neste vídeo, vamos contextualizar como a Alemanha se viu forçada a inventar sua economia com base em cigarros, e o que esse fenômeno nos revela sobre a fragilidade das moedas, o impacto das guerras e a construção simbólica do valor. Afinal, quando a fumaça substitui o ouro, o que resta da civilização? Com o fim da guerra em 1945, a Alemanha se tornou o epicentro de uma crise humanitária e econômica sem precedentes. A destruição física era visível em cada quarteirão: prédios reduzidos a escombros, linhas de trem desativadas, fábricas paradas e mercados desabastecidos. Mas a ruína invisível, a do sistema monetário, corroía tudo por dentro.
O Reichsmark, moeda oficial da Alemanha, já não inspirava confiança. A hiperinflação e o colapso do regime nazista haviam a esvaziado de qualquer credibilidade. Nesse cenário de desconfiança generalizada, o mercado negro floresceu com força impressionante. Era comum ver cidadãos alemães se dirigindo às zonas de ocupação americana para trocar objetos de valor por comida, remédios ou roupas. Mas, com o tempo, essas trocas ganharam um padrão curioso. O cigarro americano passou a ser o denominador comum. Um simples maço de Camel ou Lucky Strike valia mais que uma nota oficial. Os cigarros eram fáceis de guardar, difíceis de estragar e, sobretudo, altamente procurados. Não apenas por seu uso como produto de consumo, mas pelo prestígio que carregavam. Um maço de cigarros americanos era visto como símbolo de status e acesso à influência dos aliados. Logo, o cigarro passou a ser usado como unidade de conta, o que hoje, em teoria monetária, representa um dos pilares do dinheiro. Os preços passaram a ser expressos em cigarros. Um pão custava 2 cigarros, uma passagem clandestina de trem, 5, um corte de cabelo entre 3 e 4 cigarros, e o aluguel, 10, 20, 50 maços, dependendo da localização e do tipo de imóvel. Era uma economia paralela que não dependia de bancos ou de políticas públicas. Era regida pelas leis da escassez, da demanda e, acima de tudo, da sobrevivência. Os próprios soldados americanos perceberam o poder dos cigarros que carregavam. Muitos os usavam como moeda para negociar com civis locais, acumulando influência e bens em troca de alguns maços. Essa realidade não era apenas uma anomalia, era um reflexo cru da fragilidade das instituições econômicas em tempos extremos. Um lembrete de que, quando o sistema quebra, a sociedade encontra substitutos. E às vezes, esses substitutos vêm em forma de fumaça. A história de uma sociedade que usou cigarros como moeda não é apenas uma curiosidade econômica. É um espelho que reflete o quanto nossas estruturas de valor são frágeis, mutáveis e profundamente humanas. Quando os alicerces do sistema ruem, quando o Estado falha, quando a confiança evapora, somos forçados a criar novas formas de trocar, sobreviver e atribuir significado às coisas mais banais. Na Alemanha do pós-guerra, o cigarro deixou de ser apenas um produto para se tornar um símbolo de poder, de esperança, de acesso. E mais do que isso, tornou-se um lembrete cruel de que o valor não está nas coisas em si, mas naquilo que acreditamos que elas representam. Um maço de cigarros podia ser um jantar quente, uma noite de sono segura, um corte de cabelo digno ou um pagamento de aluguel. Não porque o cigarro era mágico, mas porque, naquele contexto, ele carregava um acordo silencioso. Todos acreditavam que ele tinha valor. Essa é, no fundo, a essência do dinheiro. Seja ouro, papel, números digitais ou fumaça, o que sustenta uma moeda é a confiança coletiva. E quando essa confiança se rompe, o mundo muda de forma. Hoje, vivemos em um mundo de moedas digitais, especulações, criptomoedas e inteligência artificial. Mas a lição que vem de Frankfurt, Berlim e outras cidades alemãs de 1945 ainda ecoa. Valor é uma construção humana, frágil, moldada por crises e necessidades. E se amanhã seu dinheiro não valesse nada, o que você usaria para trocar por comida, por abrigo? O que a sociedade escolheria como nova moeda? Essa história não é apenas sobre o passado, é um alerta sobre o presente e sobre o futuro. Se você achou essa história surpreendente, curta este vídeo, inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor e compartilhe com alguém que ainda acredita que o dinheiro é indestrutível. Deixe nos comentários, você aceitaria cigarros como forma de pagamento se a economia colapsasse hoje? E continue com a gente, nosso próximo vídeo revela como barras de sabão, conchas e até grãos de cacau já foram mais valiosos que ouro. Porque, no fim, a história do dinheiro é, antes de tudo, a história da nossa fé coletiva no que tem ou não tem valor.